vocês que estão assistindo essa live, que Deus venha abençoar as vossas vidas grandemente, de uma forma sobrenatural. As bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Coisas grandes, coisas tremendas está para acontecer na sua vida. Creia, acredite, porque Deus, Ele é fiel. Só permaneça na fidelidade. Permaneça na fidelidade, pois o Senhor, Ele é fiel com aqueles que é fiel para com Ele. O Senhor honra aqueles que o honra. Deus é fiel para com os que é fiel para com Ele. Então permaneça, não importa a luta, não importa a adversidade, não importa os problemas, veja isso como ferramentas para o teu crescimento. Isso mesmo que você está ouvindo nesta live. As lutas que você está passando, as provações que você está vivendo e vivenciando no momento, você não deve olhar para essas provações, para essas perseguições, para essas necessidades, para essas privações. Estou falando com homens e mulheres que têm dedicado a sua vida a Deus. Porque tem muitos que estão passando luta, e isso eu quero deixar bem claro. Tem muitos que estão passando luta por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas tem homens e mulheres neste momento pelos 4 cantos da terra, aleluia, passando grande provação, porque se faz necessário essas provação. Talvez vocês perguntem, Marcelo, por que eu tenho que passar tanta provação? As provações, elas trazem consigo lições para a nossa vida. As lutas e as diversidades que surgirão no decorrer da nossa trajetória, nós entramos pelo caminho, pela porta estreita que é Jesus Cristo. Ou seja, quando se fala de porta estreita, fala de uma porta de renúncia. Fala de uma porta que não cabe, né, a gente com bagagem, não cabe, é com renúncia. E quando nós passamos pela essa porta, nós dando início à caminhada, que é o caminho estreito. Dentro dessa trajetória do caminho estreito, que é a nossa vida que estamos vivendo agora, cada dia, dia por dia, até o Senhor nos recolher, ou até a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, todos os dias surgirão obstáculos, todos os dias surgirão novas provações. Mas entenda uma coisa, você que é serva de Deus, você que é servo de Deus, amplie a sua visão. Amplie a sua visão em relação ao momento que você está vivendo. Pois tudo isso que Deus permitiu vir sobre a sua vida, talvez seja porta fechada, talvez seja pessoas enfermas, talvez você se encontre enfermo em cima de uma cama, é uma serva fiel, e por isso questiona muitas vezes, por isso não entende, pelo fato de ser fiel, pelo fato de buscar, pelo fato de se dedicar a Deus. Muitos entendem que não há a necessidade de passar provação, mas é o oposto disso, é o contrário disso. Aqueles que serão e que são fiel a Deus, é justamente estes que sofrerão grande tribulação. É justamente esses que serão perseguidos por causa do que está sobre a sua vida, a palavra do reino. Jesus Cristo está sobre a sua vida, a salvação está sobre a sua vida. Sobre a sua vida não está algo de barro, algo temporário, algo desprezível, não. Sobre a sua vida está a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso você está passando luta. Mas estas lutas, entenda isso, são ferramentas para o teu crescimento. Se você compreender o propósito do deserto, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Deserto não é lugar de habitação. Deserto não é lugar de fazer morada. Deserto é lugar de passagem. É passagem. É um período. É um tempo, e não dá para nós desviar do deserto, porque dentro do deserto Deus irá se manifestar, aleluia. Deus irá se dar a conhecer dentro do deserto. Vá para a Bíblia e você vai ver o que Deus fez no deserto, quando o povo
entra na entrada do deserto, quando o povo sai do Egito, a primeira coisa que acontece, observe, depois de Deus já ter operado 10 sinais e prodígio dentro do Egito, julgando os deuses a quem o povo de Deus outra hora servia, estava sendo subjugado por aquelas entidades malignas, porque quando se fala de deuses dentro da Bíblia, não estamos falando meramente de imagens, não estamos falando meramente de homens, não estamos falando meramente de muitos tipos de deuses como imagem, não, nós estamos falando de algo mais profundo. Por trás dessas imagens, por trás da idolatria, existem os deuses, que são seres espirituais, seres malignos, que têm como propósito enganar o ser humano, que têm como propósito enganar o homem pela falsa doutrina, que tem como propósito enganar o homem com a mentira. Então eles se ocultam de trás das imagens, eles se ocultam de trás das falsas doutrinas, e ali o povo se encontrava daquela maneira. Mas Deus tinha uma promessa para o povo, e Deus, ao tirar aquele povo do deserto, aleluia, Deus tira o povo, levanta o profeta Moisés, e quando chega na entrada do deserto, você lê isso na sua Bíblia, porque isso é muito profundo. Leia isso na palavra do Senhor, no capítulo 12, capítulo 13, você vai ver que quando o povo vai entrar no deserto, antes do povo entrar no deserto, algo acontece. Deus, ele vem com uma coluna de nuvem e coloca sobre o seu povo aquela coluna de nuvem. Aleluia. Deus coloca sobre o seu povo, antes de entrar no deserto, aquela coluna de nuvem. Por que que Deus, Marcelo, colocou aquela coluna de nuvem sobre o seu povo? O deserto é um lugar extremamente quente. O deserto é um lugar extremamente escaldante. Nenhum ser humano vai sobreviver muito tempo em um deserto se não tiver algo para aquecer ele, para trazer refrigério durante o dia. Porque é mais de 50 graus, a areia é quente demais, deserto é lugar de escorpião, é habitação de escorpião. Os bichos que habitam no deserto é escorpião, é todo tipo de lacraia, cobra, bichos específicos da habitação do deserto. Esse tipo de bicho habita dentro do deserto espiritualmente. Você vai lembrar que Jesus falou no capítulo 10, o versículo 19 de Lucas, dizendo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está falando de uma linguagem, usando uma linguagem literal, para que nós possamos entender que espiritualmente existem entidades malignas que é comparado com escorpiões, que quando ele pica, a dor é terrível, é uma dor que é provocada na nossa estrutura física, que muitas vezes não suportamos. Logo, quando um escorpião literalmente pica alguém, a pessoa vai se desfalindo, a pessoa vai perdendo a noção do tempo, o veneno vai entrando nas correntes sanguíneas. Espiritualmente é a mesma coisa. O escorpião e a serpente, ele está se referindo a entidades malignas. Por isso o apóstolo Paulo, ele vem na mesma linha, dizendo no capítulo 6, o versículo 12 de Efésios: porque não temos que lutar, guarda essa palavra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, hoste das trevas, nas regiões celestiais. Por isso ele fala a necessidade de eu e você tomar posse da armadura de Deus. Ele usa o símbolo de armadura porque era algo que o povo conhecia da época, então o povo entendia a linguagem espiritual dentro de um plano físico, assim como um soldado precisava daquela armadura para ir para a guerra, pois o capacete protege a sua cabeça, o restante da armadura protege o seu coração, na parte das costas, protege os braços, protege as pernas, protege os pés. A armadura é necessário para nos proteger. Deus está dizendo: se proteja. Deus está dizendo: se revista.
salmista, Deus está dizendo: se cubra com a minha armadura. Marcelo, o que é a armadura? A armadura é o revestimento de poder. Vou repetir para você. Jesus está dizendo: a armadura é o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos se levantar num grau maior de espiritualidade na presença de Deus.